Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amados irmãos, nossa lição número 7, dia 16 de maio de 2021. O tema da nossa lição, o ministério de profeta. É o tema da nossa lição, o ministério de profeta. Dando continuidade ao tema do nosso trimestre, os dons espirituais e os dons ministeriais. O texto áureo: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E a verdade prática, por favor, dos irmãos, a nossa verdade prática. O ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Amém. Né, irmãos? A verdade prática resume bem nossa lição. O ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Como nós falamos, com uma ressalva: que toda profecia seja julgada à luz da palavra de Deus, porque nenhuma profecia é de particular interpretação. Amém. Amém, irmãos? Cremos no dom de profecia. Deus usa ainda no ministério de profetas, irmãos, mas nós não podemos nem tirar e nem acrescentar nada que está escrito na palavra de Deus. Então toda profecia tem que ser julgada à luz da palavra de Deus. Amém? Leitura diária. Segunda-feira, o que é que diz? Jesus, o profeta prometido. E terça-feira, profetas na igreja primitiva. Quarta-feira, profetas enviados por Deus. Quinta-feira, o ministério do profeta. Sexta-feira, não despreze as profecias. E sábado, o Espírito fala às igrejas. E o que é isto senão profecia? O Espírito fala às igrejas. As cartas que o apóstolo João escreveu às igrejas da Ásia Menor eram profecias de Deus. O Espírito falando às igrejas, isto é profecia, usando seus servos, suas servas. Amém, irmãos? E eu já disse, seus irmãos, como uma ressalva, ainda hoje Deus usa no dom de profecia, ministério de profeta, usa, mas com uma ressalva: que toda profecia tem que ser julgada à luz da palavra de Deus, à luz das sagradas escrituras. Amém? Amém. Porque não podemos nem tirar e nem acrescentar a profecia da palavra de Deus, que foi selada de Gênesis a Apocalipse. Amém. Leitura bíblica em classe. Convido os irmãos para estarmos de pés e fazendo a leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 ao 29. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 13. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja o segundo em conjunto, e assim sucessivamente. Glória a Deus. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Amém. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Vamos para os todos.
evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez te agradecemos pela tua santa palavra que tem chegado até nós nesta manhã. Ó Deus Altíssimo, vem pelo teu Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ensinar a tua palavra, nos fazer compreender a tua palavra, viver a tua palavra, obedecer a tua santa palavra. Continua derramando dons espirituais e ministeriais sobre a tua santa e amada igreja. Amém. Para que possamos desempenhar em nome do Senhor Jesus Cristo as obras que tu queres que façamos, para a honra e glória do teu santo nome, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Amém, amém e amém. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor, e quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. Amém, glória a Deus. Irmãos, a introdução da nossa lição nos diz: a lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo Testamento. O ministério de profeta é atualmente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e em qualquer lugar. Comentário número 1 diz assim: o profeta do Antigo Testamento. Conceito: o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ao longo de toda a história veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Também encontramos Elias e Eliseu, a profetisa Hulda e muitos outros profetas literários, como Isaías, Jeremias, Daniel. O ofício de profeta: através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto e anunciava juízos, emitia conselhos, advertências divinas. Expressões como "veio a minha palavra do Senhor" e "assim diz o Senhor" eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina, mostrando que a mensagem não era dele, mas do Senhor Deus Altíssimo. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história de Israel. O exemplo do profeta Natã.
Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. O profeta Jeremias é exemplo disso. O profeta Jeremias, Isaías também profetizava para Israel, né? O profeta Ezequiel, Daniel também no cativeiro, levando a mensagem. E Jeremias, antes do cativeiro, o profeta Jeremias profetizou que Israel passaria 70 anos no cativeiro, e o povo não quis receber essa notícia. Profetizou que a tribo de Judá, o reino de Judá, que era o reino do sul, o reino de Judá passaria 70 anos no cativeiro, e os nobres, né, os judeus, o próprio rei de Judá não recebeu a profecia. Antes vieram outros falsos profetas dizendo que não haveria cativeiro. E o profeta Isaías então profetizou do Senhor e disse que passaria 70 anos em Babilônia, mas que depois retornaria para a reconstrução de Jerusalém, depois de 70 anos. Irmãos, os falsos profetas, muitos deles até pereceram no caminho, que se levantaram contra a verdadeira profecia da palavra de Deus. Eu pergunto aos irmãos, quando Daniel estava em Babilônia e ele começou a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, ele foi bem jovem, adolescente, indo para a Babilônia, passou os 70 anos de cativeiro, e ele orando, Senhor, eu vejo que os 70 anos de que falou o profeta Jeremias já se passaram, e a tua palavra dizia que nós voltaríamos e reedificaríamos Jerusalém, e assim se cumpriu, viu, irmãos? Houve o retorno, e Israel, a nação de Israel, na verdade a tribo de Judá, o reino do sul, veio a Jerusalém e reedificou. Nos tempos de Neemias, nos tempos de Esdras, nós vemos a reedificação dos muros, o templo reconstruído. Deus cumpriu a sua promessa, porque quando a profecia é de Deus, ela tem seu fiel cumprimento. Amém, irmãos? Então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo ainda hoje, não importa a dificuldade. E Jeremias, irmão, foi perseguido por isso. Lançaram Jeremias até no poço para não profetizar. Mas o importante é que Jeremias não deixou de profetizar e entregar a mensagem da palavra de Deus. É como nos dias de hoje, nós estamos vendo o mundo caminhando a passos largos para a perdição. Só tem uma solução: Jesus. Amém, irmãos? Amém. Não adianta apontar outros caminhos, outros meios, outras soluções. Não, a única solução é o homem correr para os braços de Jesus e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque a vinda do Senhor está próxima. E a profecia é de acordo com a palavra de Deus, não tem nada fora. Então, quando Deus está usando os seus servos, as suas servas, na profecia, à luz da palavra de Deus, vai se cumprir, porque a palavra é de Deus. Amém, irmãos? Não pode tirar e nem tampouco acrescentar, como diz a Bíblia. Então, queridos, comentário 1, item 3, o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel, que foi o reino do norte, como em Judá, que foi o reino do sul. Quando houve a divisão do reino do norte, as 10 tribos ficaram sendo chamadas Israel, e as 2 tribos do sul foram sendo chamadas reino de Judá. Jeremias, por exemplo, ele profetizou ao reino de Judá. O objetivo desse movimento era a restauração do monoteísmo hebreu, ou seja, o monoteísmo hebreu, adorar ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, combater a idolatria que estava espalhada tanto no reino do norte como no reino do sul, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. O profeta Isaías, ele é chamado de profeta
messiânico, porque trouxe muitas mensagens a respeito da vinda do Salvador, do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Miqueias, profeta Miqueias também Deus usando. Irmãos, foram muitos profetas usados para a glória de Deus. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram perseguidos, cruelmente surrados, presos e até mortos, porque profetizaram a respeito da mensagem da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse isso quando chorou sobre Jerusalém. Quando Jesus esteve aqui na terra, no Novo Testamento, ele está testificando: Jerusalém que mata os profetas, como eu quis agasalhar os teus filhos, né? Como a galinha agasalha os seus pintainhos. Irmãos, nós temos que receber a mensagem de Deus, mesmo que seja uma mensagem de advertência severa, temos que receber com alegria, que é para o nosso bem, para o nosso bem espiritual, para o nosso bem material, para o crescimento da família, da obra de Deus. O povo de Israel estava se afastando de Deus e seguindo aos falsos ídolos, aos falsos deuses. Irmãos, nos dias de hoje tem muita gente também na idolatria. Temos que abandonar os ídolos, temos que abandonar a idolatria e servir ao Deus Altíssimo com alegria e guardando a sua palavra, porque a vinda do Senhor está às portas. Glória a Deus. O comentário 2: o profeta no Novo Testamento, que já está mais condizente com os nossos dias. Amém, irmãos? Na dispensação da graça. Comentário 2: o profeta no Novo Testamento. Vamos falar todos juntos? O profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento, como já vimos em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja primitiva, a igreja apostólica. Quais eram esses 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Em algumas traduções vamos encontrar mestres, também está certo. Doutores e mestres são sinônimos. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28 e em Efésios 4, 11. O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e a família de Deus são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja ainda do primeiro século, igreja primitiva. 2, item 2, o ofício, comentário 2, item 2. O ofício do profeta neotestamentário do Novo Testamento. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Deus Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme nos instrui a Bíblia de estudo pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à demonstração, exortação, ânimo, consolação, edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como também do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro,
e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Queridos, o povo de Deus, nós, o povo de Deus, nós somos profetas da nossa geração. E não podemos nos calar quando o Espírito Santo está entregando, e ele entrega a mensagem. E ele nos traz, não é só dormindo, pode trazer dormindo, pode trazer sonhando, uma revelação, pode. E Deus nos entrega também de olhos abertos. Devemos crer nisso? De olhos abertos, ele está mostrando e falando, testificando. E eu pergunto, é para o povo de Deus, como profeta de Deus, ficar calado? Não, entregar a mensagem que Deus está nos mandando, entregar para salvação, edificação das vidas, tudo isso à luz da palavra de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus, nós não podemos dizer que não existe o dom de profecia, ou o dom de profeta, o ministério de profeta nos dias de hoje. Existe sim, mas tudo isso, existe, pastor? Existe, mas tudo isso à luz da palavra de Deus. E não podemos entregar algo, e principalmente para a edificação da igreja, que seja da mente humana, doutrinas humanas, ensinos humanos, revelações humanas. Isso aí não é de Deus. Isso aí está incluído entre os falsos profetas, e falso profeta não é do reino dos céus. Então vamos guardar a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: acautelai-vos dos falsos profetas, para que ninguém vos engane. Amém, irmãos? Temos que provar à luz da palavra de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. E onde a profecia da palavra de Deus é entregue, e Deus revelando, claro que o profeta recebendo o dom de Deus, ele também não pode abrir mão do dom de sabedoria, porque a revelação da ciência é dada, a palavra da ciência é dada, Deus revelando o oculto ou escondido, para que alguém seja edificado, ou um determinado lugar, ou igreja, ou a determinada cidade, ou nação, ou povo. Mas temos que pedir a Deus também o dom da sabedoria do Espírito Santo para aplicar a palavra certa no momento certo. Diz a Bíblia que maçãs de ouro em salos de prata é a palavra certa no momento certo. Amém, irmãos? O dom de sabedoria que nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical também faz parte dos dons espirituais que operam juntamente com os dons ministeriais. Não é um sem o outro, pelo contrário, é ajudando em todos os dons que Deus tem dado, dons ministeriais, dons espirituais, para o crescimento do reino de Deus, para a edificação, consolação, exortação da igreja. Amém, irmãos? Crescimento do reino de Deus. Comentário 2:3. O objetivo do dom ministerial. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo, tudo para a glória de Deus, para edificação, consolação e exortação da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é o objetivo do dom ministerial, como os outros dons também. Comentário de número 3. Discernindo o verdadeiro profeta do falso profeta. Agora os irmãos vejam aí novamente o dom de discernimento. Olha,
dons espirituais, o dom, eu falei do dom da palavra da ciência, a palavra da sabedoria, dom de discernimento, como discernir, né? Discernir, irmão, com a ajuda do Espírito Santo e provando à luz da palavra de Deus as profecias. Temos que conhecer os princípios da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sim, nós aceitamos. O que a palavra de Deus diz não, nós não aceitamos. Aceitamos aquilo que a palavra de Deus diz sim para a nossa vida. Bênção para a vida da igreja. O que a palavra de Deus condena, nós não podemos aceitar. Nós temos que rejeitar tudo aquilo que é contrário ao ensino da sã doutrina da palavra de Deus. Então, discernindo, comentário 3, o verdadeiro profeta do falso profeta. Aí que nós temos no primeiro item, comentário 3, item 1. Nós temos aqui, ó, simplicidade versus arrogância. Simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Amém? A simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor, e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo ao Deus Altíssimo, que é o Deus de amor. Amém, irmãos? Lembremos-nos de Jeremias, Oséias, lembremos-nos do próprio Senhor Jesus Cristo, que trazia a mensagem falando da salvação, falando da condenação de quem não entrasse pela porta estreita, não é? Jesus disse: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, e larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Essa é a mensagem de advertência e juízo. Mateus 7:21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque o Senhor Jesus Cristo está advertindo a todos nós para que sejamos salvos, porque Ele é amor. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Mensagem de advertência, mas também de amor, para que seja salvo. Amém, irmãos? Então o objetivo é alcançar a humanidade para a salvação. A vontade de Deus é que todo homem se salve. Jesus já veio, já cumpriu o plano da salvação. Resta agora do outro lado, em contrapartida, o homem aceitar, receber o plano da salvação que Deus enviou na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Só falta isso. Amém, queridos? Então, continuando, e por incrível que pareça, a mensagem da Bíblia é uma mensagem de advertência, mas é uma mensagem de amor para a salvação da humanidade. Glória a Deus. Então, nós vimos aí que simplicidade, amor são características do verdadeiro profeta. Já o falso profeta, ele é soberbo e arrogante, né? Quer se colocar numa posição que não é dele. Irmãos, nós somos humildes servos de Deus. O Deus Altíssimo é que tem que ser honrado, glorificado e adorado. Glória a Jesus. Outra característica, discernindo o verdadeiro profeta do falso profeta. Item 2, diga assim comigo: pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos
foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como conhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15, versículo 20, né? Pois o resultado ou o fruto do que o profeta diz e do que o profeta faz revela o seu caráter. Logo, nós conheceremos de onde procede a árvore, no caso do profeta. Lembremos-nos que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso profeta, viu? Pela performance, pela apresentação, pelo espetáculo, pelo estereótipo, né? Pelo que apresenta no exterior, mas devemos olhar e diferenciar e discernir pelos frutos que eles produzem. Não é à toa, eu sempre digo aos irmãos que devemos caminhar algumas milhas, comermos 1 quilo de sal juntos, que é esse pastor, convivermos com a pessoa, vermos o fruto de Jesus na vida de cada pessoa. Tem muita gente entregando os púlpitos das igrejas, as oportunidades para as pessoas que apresentam um belo espetáculo, um belo show, uma bela performance que mexe no emocionalismo, mas não tem nada de palavra de Deus. Quando pergunto o que foi dito da palavra de Deus, sabe que eu não sei, mas fez uma aeróbica terrível. O povo saltou, pulou, dançou, entrou dando salto mortal de frente, voltou dando salto mortal de costa. Isso não é de Deus, é falso profeta. Toma cuidado com essas coisas. Tem pessoas que querem até mesmo trazer para a igreja, né, uma falsa aparência de piedade. Não vive a palavra de Deus. Uma determinada vez eu fui visitar um determinado irmão, um jovem, e ele congregava conosco. Não vou dizer o nome da congregação não, por uma questão ética. E ele, um jovem abençoado na igreja, mas começou a deixar de ir para a igreja, senti falta dele. Perguntei aos irmãos se estava trabalhando, e eu fui até ele. E era um jovem abençoado na igreja, participava do evangelismo, dos trabalhos, orava, buscava o Senhor. Deus usava ele, né, com os dons do Espírito Santo. A gente sentia falta dos irmãos, vai ver os irmãos. Mas eu fui sozinho, porque o Espírito Santo me falou de procurar ele sozinho. Que se eu fosse com 2 ou 3 irmãos, talvez ele não tivesse, digamos assim, facilidade para expor o que estava acontecendo. E eu procurei ele. Os irmãos disseram que ele tal dia estava folgando. Eu fui até a casa dele, saudei com a parte. Senhor pastor, olha, eu vim te fazer uma visita, te trazer uma mensagem que Deus mandou entregar do coração de Deus para o seu coração. Ele, tá bom pastor, pode entrar. Aí eu entrei, digo, olha, o seu Deus está falando que você está vivendo uma vida, não é trabalho, é porque você não está vivendo uma vida condizente com Deus, nem sua vida está no altar. Você tem que voltar e se reconciliar com o Senhor já, porque sua vida espiritual está em perigo. Se o inimigo ceifar, ele baixou a cabeça, começou a descer as lágrimas, e ali depois ele começou a falar comigo tudo estava acontecendo, coisas erradas na vida secular, na vida dele mesmo, falando propriamente dita, né? As tentações que o inimigo, que ele tinha cedido, e no mundo, e coisas que ele foi falando que eu não vou detalhar. Então, coisas que estão erradas. Ele disse, mas tem um caminho. O Senhor deve se arrepender e voltar para a presença do Senhor, que Jesus te ama, e não é por outro motivo que ele me mandou aqui, é porque ele te ama. Quando o que está acontecendo, mas você precisa voltar para a presença dele. Você quer fazer uma aliança com Jesus agora? Quero, pastor. Ele ajoelhou, orei por ele, li uma palavra, orei por ele, impus a mão sobre ele, e disse, olha, terminamos de orar, saudamos com a paz do Senhor, disse, olha, a igreja está em festa, está folgando no domingo? Estou, pastor, então quero que você na igreja. Em nome de Jesus ele foi. Mas quando ele chegou na igreja, ele era muito usado por Deus, né? Chegou na igreja, não se alegraram, tudo, muito usado por Deus.
E então, a situação que ele estava vivendo era tão séria que eu disse a ele: você vai ter que resolver isso tudo, confessar, deixar o pecado, tá, pastor? E depois voltar à comunhão, participar da Santa Ceia, mas tem que deixar tudo isso. Eu vencer, pastor, mas lá para ele ouvir a palavra de Deus, ele foi. Quando chegou na igreja, ele foi bonito, paletó, gravata, e estava na festividade. De repente, no meio do culto, estava muito abençoado, pregando, vamos dizer. Aí ele começou a saltar, a pular, e corta de um lado, corta do outro, pula de um lado, pula do outro, e passa a asa no chão e levanta. Aí os irmãos tudo pararam, aquela coisa toda, e ele veio até a frente. Aí eu estava sentado no púlpito, o púlpito era mais alto. Aí eu me levantei e fiz em pé no púlpito, fui observar que ele virou. Eu não disse uma palavra para ele, que ele virou de frente, porque ele me olhou, eu olhei nos olhos dele, ele olhou para mim, ele baixou a cabeça, voltou e sentou no lugar dele. Não convinha que eu dissesse nada à igreja, porque o assunto era entre Deus e ele. E ele, naquele momento, ele caiu na realidade que ele estava querendo apresentar algo que ele não tinha. Precisava realmente fazer o caminho de volta para Cristo. Mas por causa da pressão das pessoas, que ficam pedindo que a pessoa faça alguma coisa, que apresente uma performance, um espetáculo para dizer que está cheio do Espírito Santo, que não é isso que ser cheio do Espírito Santo. Ele sentiu sempre no lugar dele. Também não disse uma palavra. Eu disse: vamos continuar glorificando no Senhor, buscando a presença de Deus. Né? Continuou o culto. Terminou o culto, eu fui, saudei com a paz do Senhor e disse: pastor, me perdoe, eu me deixei. Não, digo, olha, quem sabe de tudo é Deus e do seu coração. Então procure se aproximar do Senhor. Não fique querendo dar uma satisfação às pessoas e você viver uma vida totalmente desregrada, longe do Senhor, e quando chegar na igreja querer apresentar uma coisa que você não é. Isso eu falo com ele particular. Você está entendendo? Estou, pastor, estou entendendo. Vamos buscar o Senhor e Ele vai nos dar vitória. Amém? Amém, pastor. Ele está na igreja até hoje, para a glória de Deus. Outro dia ele já está casado, tudo, família. Encontrei ele, fui num determinado lugar que estava trabalhando lá, e quando eu encontrei, ele é uma das pessoas responsáveis pelo lugar. Pastor, como é que está? Estou bem, pastor, graças a Deus, filho do Evangelho, minha família. Então, irmão, Deus quer isso, quer edificação das vidas. Então o dom de profecia existe, e Deus quer usar aliado com o dom da sabedoria. Deus não quer humilhar, nem constranger ninguém, nem botar para fora da igreja. Agora as pessoas é que se deixam levar pela pressão, né? Porque alguém pregava muito bem, Deus vai profecia. Irmãos, vamos dar lugar ao Espírito Santo, e a glória é de Deus. É por isso que muitas pessoas não creem, porque tem alguém querendo apresentar um espetáculo, um estereótipo, uma performance que não tem nada a ver com a glorificação do Deus Altíssimo. Pastor, quem é o exemplo? Jesus. Amém? Quem é o modelo? Jesus. Jesus usava a palavra profética? Usava. Aconselhava? Usava. Exortava sobre juízo? Exortava. Da salvação, trazia salvação. Curava os doentes, operava milagres, expulsava o demônio, expulsava. Agora eu pergunto: as bênçãos que Jesus operou, irmãos, que modelo o Senhor Jesus Cristo para nós? Ele é o modelo da igreja. Eu já disse aos irmãos, se você me mostrar na Bíblia Jesus estava fazendo isso aí, né? Entrando, dando salto mortal de frente, salto mortal de costas, asa de um lado, asa do outro, pulando. Rapaz, se você mostrar que é Jesus que fazia, aí eu vou fazer o que Jesus fazia. Mas como eu sei que ele não fazia, é verdade, pastor, Jesus não fazia nada disso, então vamos fazer o que Jesus fazia. Cristo é o caminho, ele é o modelo da igreja. O apóstolo Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. E não tinha ninguém com maior comunhão com o Pai do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ainda, comentário 3, item 3, ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo é quem pratica iniquidade, e iniquidade é o pecado cometido reiteradas vezes. Ele fala muitas vezes com grande eloquência e se engana muitos. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Não. Na obra
Assim diz o Senhor, do CPAD, John Beverly, diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas de conferências e que partem o coração dos justos com uma vida de pecado, de iniquidade, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado nem por Jesus na vida dele, nem pelo Espírito Santo. A vida não é condizente com a obra de Deus. Está escandalizando a muitos com a vida de pecado e querem dizer que são de Deus. Agora, tem pessoas que se deixam levar pela apresentação, pelo estereótipo, pela performance, pelo espetáculo, e não é isso que a Bíblia ensina. Jesus era manso e humilde de coração, mas a autoridade e o poder de Deus estava em Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, nos fará discernir a procedência desses enganadores, que estão muitas vezes interessados tão somente que a igreja os até abençoe financeiramente e se corrompem. A Bíblia mostra exemplos daqueles que se corromperam, daqueles que profetizavam dizendo em nome do Senhor, mas o juízo de Deus veio. Irmãos, vamos ficar debaixo da graça de Deus, da misericordiosa graça de Deus, e nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Inclusive, estamos numa série de estudos da nossa curso de doutrina. Começamos quarta-feira, vamos continuar nas quartas-feiras. Estamos nessa parte de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e temos uma série de mensagens que Deus nos deu, que separei para os irmãos, e estou gravando também, mandando para a igreja, a respeito do que Deus está dizendo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, nos fará discernir a procedência deles, desses falsos profetas, dos enganadores, e não se deixe conduzir por eles. E os pastores, os homens de Deus, as mulheres de Deus, vão pedir o discernimento para dar lugar somente àquilo que vem de Deus. Viu? Pode levantar uma oração na hora e repreender em nome de Jesus, que, irmão, se não é de Deus, vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Não se vergonhe. Para encerrar, por causa do tempo, tem muita mensagem agora, dizer que foi o anjo que apareceu, não é nem o servo de Deus que trouxe a mensagem, é o anjo. E quando fala em anjo agora, o povo dá mais glória a Deus quando fala do que fala no nome de Jesus. Tem um anjo na porta, tem um anjo no altar, tem um anjo no meio da igreja, tem um anjo lá atrás, tem um anjo na frente, tem um anjo do lado, o povo já está saltando do anjo. Isso é pecado, isso é idolatria. Quando João foi se prostrar aos pés do anjo, o anjo disse: não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Isso é princípio bíblico. Glória a Deus. Quem conhece a palavra de Deus sabe que a adoração é do Deus Altíssimo. Deus não dá sua glória a outra. Glorificado na igreja é o nome do Deus Altíssimo, Pai do Jeová Todo-Poderoso, do Filho Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá. O nome do Espírito Santo de Deus, Consolador da igreja. Glória a Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Vai ser o anjo que for. E essa irmã, o pastor foi na casa dela visitar, e o pastor sentiu a falta dela na igreja. E esse pastor, quando foi visitar, disse: irmã, que não está indo na igreja? Pastor, não estou indo na igreja porque eu estou sendo visitado agora por um anjo em casa. Todo dia, quando é hora do culto, ele desce aqui, um anjo bonito, muita luz. Esse anjo aparece aqui e ele fica aqui comigo. E aquela irmã já tinha mais de mês que ia na igreja.
E o pastor, preocupado, mandou os irmãos lá. Os irmãos disseram: pastor, não está vindo. Então ele mesmo foi. E quando chegou lá, ele disse: minha irmã, olha, eu só vou te dizer uma coisa. A senhora sabe que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. A adoração é ao nome do Deus Altíssimo, do Pai, do Filho do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e do Espírito Santo. A senhora vai fazer uma coisa: quando esse anjo aparecer aqui, que descer, só toda a hora do culto, ele vem de noite para na sua casa, a senhora vai clamar dizendo assim: ó, há poder no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Clame: e me cobre com teu sangue, Jesus. Se o anjo for de Deus, irmã, ele vai permanecer. Mas se não for de Deus, quando a senhora clamar, ele vai bater em retirada. A senhora crê nisso, irmãzinha? Creio, pastor, creio. E ele vai ficar aguardando. Aí quando chegou, pude ir para a igreja, olha ele descendo de novo. Porque a irmã era uma bênção na casa de Deus. Ele queria impedir a irmã de estar na casa do Senhor, para o nome de Deus. Que ele está sentindo falta daquela serva abençoada. Quando ele veio descendo, que apareceu na frente da irmã com aquela luminária toda, aquela luz toda, que a Bíblia diz que o inimigo se transfigura em anjo de luz. Se transfigura em anjo de luz, querendo enganar, iludir. E quando ele foi descendo, se apresentou na frente da irmã, a irmã clamou: há poder no sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me cobre com teu sangue, Jesus. O anjo desapareceu. Mas cadê o anjo? Foi embora. Ela foi correndo contar ao pastor: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu agora? Ele contou tudo para ele. E quando eu clamei o sangue, ele desapareceu, que não foi. Mas ele, pastor, não vai ficar mesmo não, irmão. Você está guardado debaixo do sangue do Senhor Jesus. Eu disse: e agora eu venho para a igreja. Você está vendo o engano? Agora, se não tiver a doutrina da palavra de Deus, fica se deixando levar pelas aparências, pela performance, pelo espetáculo. E o inimigo, ele é astuto. O apóstolo Paulo manda nós tomarmos cuidado, né? Nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para podermos resistir a todas as astutas ciladas do diabo, ciladas, armadilhas espirituais. Então nós cremos verdadeiramente nas profecias que são de Deus e buscamos a Deus, e sabemos que o dom de profeta é verdadeiro. No Novo Testamento o apóstolo Paulo escreveu, e nós temos o dever de igreja de julgarmos as da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. O tempo aqui já está encerrando da gravação, mas que o Deus Altíssimo nos guarde e que estejamos sendo usados legitimamente como profetas de Deus, a igreja do Deus Altíssimo, com a unção do Espírito Santo nos dias atuais. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, vamos louvar o Senhor. O hino 127 da harpa cristã. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Glória a Deus.